Olá, pessoal. Boa tarde, Denise, Neto. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, Marcelo. Hoje nós vamos ter um papo muito interessante, muito legal com o Sérgio Ricardo. Já vou pedir para ele entrar e a gente vai se apresentando. Já estou chamando. Sérgio Ricardo entrando. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde. Mari, boa tarde. Nós Boa já tarde. temos integrantes na nossa live, Sérgio. A Gisele, boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui, representando a Conexão Auditiva. Eu sou a doutora Cíntia e conversando com o Sérgio. E eu falo que nós, como profissionais, a gente tem a nossa parte técnica, mas quem define, quem nos orienta são os nossos pacientes. O Sérgio, ele não é meu paciente, mas eu acompanho o trabalho dele no YouTube, né, Sérgio? Isso. Eu acho que uns 2, 3 meses para cá que a gente vem trocando figurinhas, conversando um pouquinho sobre as tecnologias. E eu vou pedir para você se apresentar. Eu estou olhando para você e vendo os comentários. Muito legal. Boa tarde, pessoal. Muito bom ver vocês aqui. Bom, boa tarde, Cíntia. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente. É, eu consigo fazer uma coisa por vez só. Eu não vou conseguir acompanhar os comentários uma coisa ou outra, né? Pode? Mas quando eu parar de falar é porque eu estou lendo, né? O home é complicado, né? É o seguinte, agradeço primeiramente o convite, né, que você fez para participar e contar um pouco da história, a gente conversar um pouco a respeito, né, das tecnologias auditivas, que afinal de contas é a minha grande paixão, né? E foi uma paixão assim que uniu o útil ao agradável. Eu tenho deficiência auditiva, né? Eu tenho perda auditiva já desde adolescente, desde os meus 12, 13 anos de idade. Provavelmente por conta de medicamentos ototóxicos e também de ruído, né? Que eu morava na região amazônica e a gente utilizava muito motosserras, né? Para corte de árvores, tal, né? Para fazer aqueles trabalhos dentro de uma floresta, né? Trabalhos rotineiros. E o ruído de uma motosserra é muito intenso, né? Até acima ali daquela capacidade, daquele limite seguro para audição. E eu fiquei exposto, né, durante muito tempo àqueles ruídos e também ao uso de medicamentos ototóxicos, que são os medicamentos que naquela época eram usados para malária, né? Naquela região tinha bastante, né? E eu tive várias vezes e usei esses medicamentos várias vezes. Então, provavelmente adquiri aí a perda auditiva daquelas épocas ainda por esses motivos. Não tem como Uhum. saber, né? Porque você sabe que sempre tem vários fatores que podem estar envolvidos a isso. Mas suponho que seja isso. Sim. E comecei a usar então um aparelho auditivo, né? A perda auditiva naquela época, na adolescência, também começou com um zumbido, né? Foi Uhum. mais ou menos junto, né? Como sempre vem, tipo casados, né? Os dois, né? União inseparável quase Sim, sempre. sim. E assim, era uma perda leve a princípio, né? Com uma dificuldade de entendimento de fala tal. E ela foi ao longo do tempo se aumentando, né? Foi evoluindo. E a primeira audiometria que eu fiz, eu já tinha, inclusive, eu tenho até ela hoje ainda, né, digitalizada para guardar como registro. Uhum. Foi feita, eu tinha 22 anos de idade, ou seja, pouco, mais ou menos 10 anos após, né, a minha perda. Fiz minha primeira audiometria, ainda quando eu morava no Uhum. estado de Rondônia. E essa audiometria mostrava uma perda de leve, né, leve a moderada, assim, em algumas, na orelha direita. Não, na orelha esquerda, isso. Uhum. E ela foi piorando, né? E hoje eu tenho aí
uma perda severa na orelha esquerda, né, e profunda na orelha direita. Então, eu uso aparelhos desde 2007, né, então são 13 anos, aí não é muito tempo, né, pela quantidade de anos que eu tenho a perda auditiva, né, poderia ter preservado muito mais a minha audição se eu tivesse começado a usar aparelhos bem antes, né, assim, logo que Certo. foi detectada a perda, mas eu comecei a usar bem, né, bem tardiamente, né, em relação aí ao tempo que eu Sim. poderia usar. Então, hoje eu uso um aparelho dos dois ouvidos, né, Uhum. e tenho aí esse prazer aí de unir o útil ao agradável, porque como eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de tudo que envolve assim a área de informática, informações, eu consegui então enxergar nos aparelhos ativos uma oportunidade assim para entender o funcionamento deles, né, e mostrar para as pessoas o funcionamento também, porque como eu comecei a pesquisar muito a respeito do funcionamento e das tecnologias usadas nos aparelhos, eu percebi que existia pouca coisa assim em português sobre o assunto. E mais especificamente, Isso. visão do usuário, né, a pessoa que usa o aparelho, né? Existia muita coisa assim, que são informações comerciais, né, das marcas que produzem seus panfletos, né, que produzem seu material, mas assim, pessoas que usavam e que mostravam o funcionamento dos aparelhos não tinham. Eu encontrei material assim em fóruns internacionais, Uhum. mas em português não tinha. Então daí veio a ideia de criar o canal Ouvindo a Vida Doidado, certo? Eu lembro que na época eu fiz até uma Sim. votação com meus amigos, né, para escolher o nome, né? A gente tinha alguns nomes lá tal, e aí esse nome foi o que foi ganhar, foi o que escolhi, Ficou né? muito Foi bom escolher. ficou muito bom o nome, Sérgio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ficar esses anos sem o uso do aparelho? Quando você soube do diagnóstico, o processo de reabilitação, por que você, no primeiro momento, teve algum fator que influenciou você a não colocar o aparelho já com essa perda leve? Só um detalhe antes, né? Se o pessoal dá um feedback em relação ao áudio, né? Se estão ouvindo bem e tal, dá um toque aí nas mensagens. E tá, respondendo a Isso. sua pergunta aí, as condições eram muito difíceis, né? E tanto de informação como de recursos. Acho que o Prático, som deu uma travada, Sérgio. Se o pessoal puder falar para a gente como está o som, se está bem. Para você, o meu som está bem? tá perfeito. Ai, que bom. Priscila, obrigada. Tá. André, obrigada. Então, como eu Ótimo. estava falando de recursos e de informação, foram fatores assim que impactaram na demora para o uso do aparelho, né? Praticamente a partir do momento que eu tive acesso à informação sobre aparelhos auditivos, eu comecei a procurar, eu comecei a correr atrás para poder Uhum. adquiri-los, né? Então, eu não corri atrás antes porque eu não tinha essa informação, né? Hoje eu acho que é um pouco difícil alguém não ter ouvido falar sobre aparelhos auditivos, né? A internet ajudou bastante nesse quesito aí, né? E a gente tem vários meios para poder ter essa informação, mas o meu caso específico foi falta de informação mesmo. Para você ter uma Sim. Tem ideia, uma as primeiras pergunta, abordagens. Tem Pode uma falar. pergunta, Sérgio, do Marcelo. Ele perguntou se o valor do aparelho auditivo influenciou na sua demora em fazer a reabilitação. Não, o valor do aparelho Se auditivo você conseguiu. ele influenciou na troca de aparelhos, né? Mas quando eu descobri a possibilidade de usar aparelhos auditivos, a primeira vez que eu tive esse acesso a essa informação, eu dei um jeito de conseguir, né? De conseguir adquiri-los, né? Foi para uma orelha só, né? Comecei a usar para a orelha esquerda, que na época era pior do que a direita, né? Aí eu não vou Uhum. falar muito desses detalhes, que eu não lembro os detalhes certinho, mas eu usei para uma das orelhas só. Comprei um aparelho e usei. Aí quando eu consegui recursos, eu consegui comprar outro aparelho, né? Na verdade, eu troquei de marca e comprei dois aparelhos auditivos, que a minha perda Sim. é nos dois ouvidos. E é muito comum Respondeu o no Marcelo. consultório, Sérgio, é muito comum porque às vezes o paciente, por achar uma perda leve, ele acha que não vai ter tanto prejuízo na vida social. Saiu um estudo recentemente, vem tendo vários estudos falando que um dia que a gente fique sem ouvir, seja perda leve, seja moderada, você priva o cérebro de receber informações.
Então, quanto mais a gente conseguir o diagnóstico precoce, né, iniciar a reabilitação, melhor é para o sistema É, auditivo central. tem esse aspecto, o aspecto do funcionamento, da fisiologia, né? Falando aí, o aspecto da fisiologia do cérebro, né? Do córtex auditivo, ele é um aspecto muito relevante. Mas tem um outro aspecto também, que eu acho que é importante ressaltar, que é o aspecto social. E o prejuízo social que Uhum. a falta da audição causa, né? Ela pode ser irreparável, ou pelo menos ele é muito difícil de você recuperar depois. Porque dependendo da idade que Sim, você tem a perda auditiva, né, dependendo do grau da perda auditiva que você tem, que a pessoa tenha, ela se afasta socialmente de uma tal forma, né, que ela se priva de informações de uma série de estratégias sociais que a gente adquire, né, de conversação e tal, que dependendo do tempo depois que você volta com a audição, para você recuperar essas estratégias, dá muito trabalho. Dependendo da situação, você nem sim, consegue mais recuperar, verdade. né? Que é aquele jogo de cintura, na hora de conversar, né? Aqueles feedback na hora de você ouvir, dar uma resposta rápida. Então, e até a própria segurança, né, Exatamente. psicológica para você conversar com a pessoa, né? Então você perde a segurança quando você fica no seu próprio mundo, porque você não tem a audição, a segurança de você conversar, né, de você manter uma conversação com um grupo de pessoas. Então, esse prejuízo social também, eu acho que é uma coisa que a gente deve atentar bastante. Isso. O Marcelo também fez uma pergunta em seguida, se conseguiu pelo SUS e se sim, se demorou quanto tempo? Eu consegui um dos aparelhos um dos pares, né, que eu tive foi pelo SUS. Né? Não demorou muito tempo, né? Não estou muito lembrado, mas eu acho que foi 3 meses, 2 ou 3 meses eu consegui. É claro que isso depende muito da região que a pessoa mora, né? Da região que a pessoa mora. Eu já conversei com pessoas Uhum. que esperam há 1 ano o aparelho auditivo pelo SUS e não receberam ainda. Sim, No meu caso, foi bem rápido, né? Os aparelhos que eu uso hoje não são do SUS, né? São os aparelhos do SUS eu uso como sim, reserva hoje, né? Que são aparelhos com uma tecnologia um pouco inferior, né? Mas que me serviram bastante durante muito tempo. Mas foi esse tempo de demora aí, Marcelo. sim, Em torno de sim. 2 a 3 meses. Aqui na região de São Paulo, dependendo dos centros também é mais rápido, dependendo de onde for, leva um tempo. Já tive paciente que esperou 1 ano, já tive 4, então depende bastante mesmo da demanda, né? Depende da demanda. Acho que não tem mais pergunta aqui. Ótimo. Pelo menos as duas foram respondidas. E Sim. aí, Sérgio, o que eu acho muito legal da sua fala é você se identificar como amante de tecnologia. A nossa bandeira é trazer a reabilitação auditiva como muito próximo de uma tecnologia mesmo, né? Que eu tenho um recurso e a tecnologia me dá essa possibilidade de ouvir novamente. Como você vê hoje aparelho auditivo, tecnologia? Quais os benefícios que você tem da tecnologia na sua vida hoje? Olha, como nem tudo, né? Como tudo na vida, né? Nem tudo tem só pontos positivos, né? Tudo tem pontos positivos e Uhum, negativos, né? Aparelhos auditivos também. Eu costumo analisar assim a minha relação com o aparelho auditivo como uma relação de amor e ódio, né? Às vezes mais amor do que ódio, né? Aquelas vezes que você tá assim muito triste com ele, fica nervoso com ele piscina, você tem que tirar ele, não consegue ouvir seus amigos conversando ali e tal. Você vê uma chuvinha, uns pinguinhos caindo ali, você já tem que correr para se proteger. Embora hoje tenha algumas tecnologias que já dão conta disso daí, mas assim, você fica um tempinho sem ele, você sente a falta dele, né? E vai correndo atrás, né? uhum, E faz aquela declaração de amor que você não vive sem. É uma uhum. declaração, né? É uma relação de amor e ódio. E assim, a tecnologia ela vem para ajudar, né, em muitos aspectos, não só na amplificação dos sons, porque o aparelho auditivo faz isso, né, ele amplifica os sons e joga lá Uhum, dentro do nosso conduto auditivo, mas também trazendo algo mais, né? E esse algo mais que eu acho interessante, né? Eu sou apaixonado por esse algo mais porque sim. ele traz qualidade de vida. A gente pode, por exemplo, citar o streaming de áudio direto, né? Eu curto muito, né? Tenho curtido muito Uhum, de uns 3, né, uns 2 anos e pouquinho para cá, ouvir audiobooks, né, audiolivros. E sim. durante muito tempo, assim, eu demorei muito para ler livros, né,
parei bastante minhas leituras de livros. E depois que eu comecei a ouvir audiobooks, eu voltei, né, a ler aí os 13, 14, 15 livros, como foi que eu fiz no ano passado. Livros grossos, né, que eu não conseguiria fazer, ouvir, né, se fosse com leitura, porque com o aparelho auditivo eu posso fazer essa leitura, né, posso ouvir, né, na verdade não é uma leitura, é uma escuta, em qualquer lugar que eu estou, né, quando eu estou Uhum. dirigindo um carro, né, estou esperando alguém, ou no consultório, ou estou na fila do banco, ou seja, em qualquer momento eu posso aproveitar aquele tempo para poder ouvir. Essa é uma das vantagens, né, Sim. tecnológicas que os Uhum. aparelhos auditivos, né, que é um Sim. recurso adicional, ou seja, ele está trazendo recurso além da audição, certo? Que a gente tem. Eu Uhum. costumo assim, imaginar como se fosse um smartphone. Né? Os celulares eles foram concebidos para ligação. Né? Depois se acrescentou um recurso de envio de textos, né? Os SMS, como eram chamados, né? Naqueles tijolões Sim. antigamente. Aí depois surgiram os smartphones, que Uhum. eram dispositivos inteligentes, que além de enviar mensagens e de fazer ligações, ele fazia mais algumas coisas também. E hoje fazem quase tudo, né? Muitas pessoas não têm computador em casa Exatamente. porque tem tudo resolvido pelo celular. E os aparelhos Sim. de audição, né, da produtivo, estão caminhando nesse rumo também. Porque estão agregando tantas Exatamente. funções que a gente está ficando, assim, até de uma Sim, certa forma até mesmo dependente. o tradutor, né? Você viu que agora você coloca o aparelho, você liga o aplicativo e você consegue falar em outras línguas que o próprio aparelho faz a tradução. Eu acho que a GN está com esse recurso também. Esse recurso são recursos interessantes. É importante a gente analisar assim. São tecnologias que vêm assim para suprir uma lacuna que existe. Eles não servirão como um substituto da audição. Eles não substituem, porque muitas pessoas, né, isso inclusive eu me encaixo aí na época, achavam que quando eu colocasse um aparelho auditivo eu ia voltar a ouvir, né, como uma pessoa normal Isso, ouve, né? Isso não acontece. É uma expectativa às vezes muito grande que a pessoa tem e que se decepciona quando coloca um aparelho auditivo. Porque depende de inúmeros fatores, né? Depende de quanto tempo que a pessoa ficou sem ouvir, sem audição, né? Qual é o tipo de sim, perda que ela tem, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não tem uma perda tão grande, né? Quando você olha lá na audiometria, mas ela tem dificuldade de entendimento das conversas, né? Que às vezes, mesmo com o aparelho auditivo, ela vai precisar de um tempo ainda para poder o cérebro se acostumar com aquelas conversas, com o som da sim, fala, para poder compreender 100% e se dar assim, se sair muito bem assim numa conversação de grupo. E tem situações que, mesmo com o tempo, a pessoa não vai ouvir normalmente, né? Como uma pessoa que tem audição normal tem, mesmo com o sim. aparelho auditivo, mesmo com os aparelhos auditivos mais top, com mais recursos que tem. Sim, se a gente for pensar, né, ele vai amplificar, porém ele vai mandar a informação para a cóclea que está lesionada. Então, a qualidade vai seguir o som que vai para o cérebro, e esse processamento às vezes precisa de estimulação, de treinamento. Eu É um sempre treinamento. eu falo para os pacientes que, olha, o senhor, quem passa, você vai começar agora a reabilitação auditiva. Então, tem acompanhamento para que, de repente, a gente precise treinar o cérebro a ouvir melhor, ensinar as Tô frequências, né? O ouvindo. cérebro precisa saber frequência, duração, então tem um percurso. E às vezes leva um tempo mesmo, 1 ano, 2 anos, até a gente conseguir dar qualidade, né? Porque realmente entre tecnologia e a nossa audição natural tem diferença, né, Sérgio? Tem diferença, né? A Tem. minha experiência, por exemplo, essa conversa que eu estou fazendo, eu estou ouvindo você direto com o aparelho auditivo, né? Os sons estão vindo Sim. direto aqui para dentro do aparelho, né? Eu uso aqui esses modelos RTE ou mini hit, como são chamados, né? Esse estilo Uhum. de aparelho auditivo, né? Eu uso aqui nas duas orelhas. Na verdade, atualmente só esse da esquerda aqui que está funcionando. Como eu disse, a minha perda desde fevereiro passou a ser profunda. Então aí esse aparelho auditivo aqui já não está funcionando mais, não está dando mais conta para a orelha direita. Mas assim, os sons estão vindo direto aqui para minha orelha. Então eu estou conseguindo entender perfeitamente a comunicação, né? Nossa Sim. conversa aqui, sem nenhum engasgo. Mas assim, em som ambiente, em conversa em grupo, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, mesmo usando um aparelho Uhum. assim que tem muitos recursos, né? Os recursos mais recentes, eu ainda tenho dificuldade, porque eu fiquei muito tempo sem usar aparelhos auditivos, ou seja, de 12, 13 anos até comecei a usar
há 13 anos, né? Então, 35 anos de idade, 34, 35 anos, sem usar aparelhos, né? Sem o meu córtex auditivo ter estímulos auditivos suficientes para poder continuar funcionando, continuar entendendo o que são os sons da fala, né? Então, isso aí trouxe um prejuízo, né, que quem sabe eu nunca mais recupere, né, para ouvir como uma pessoa normal. Sim. Mas assim, o fato de eu ter alguma coisa assim que já que me faz entender as comunicações, né, com aquelas limitações, mas eu consigo me Sim. comunicar, consigo conversar com as pessoas, já é um grande avanço, né, que a gente não tinha alguns anos atrás. Sim, sim, sim. E aí o desafio do treinamento auditivo, né? A gente precisa treinar. Eu gosto muito do treinamento, porque o paciente fica dentro da cabine e a gente consegue manipular os sons. Então, ouvir com a escuta de corte, com as duas orelhas ao mesmo tempo, isso coloca ruído. Então, dá para criar situações para que, de repente, favoreça mais esse cérebro para processar melhor as informações. Verdade. Tem É, uma eu, pergunta, Sérgio, do Marcelo. Muito bem, Marcelo, estou gostando de ver. A audição não é problema para mim, pelo menos se eu não me incomoda, mas o zumbido, esse sim, tenho que dormir com o aplicativo ligado. O zumbido, você teve zumbido também, né, Sérgio? eu tive. Hoje ele me incomoda mais. Porque meu zumbido não era assim tão incapacitante, né? O que que acontece, principalmente para quem tem perdas leves e de repente cai nas frequências altas? O nosso cérebro ele sente falta de todos os sons. Se de repente eu não estou levando os sons todas as frequências, em algum momento isso vai criar uma dissincronia e ele começa a trabalhar mais bagunçado a ponto de provocar o zumbido. E aí que a gente precisa tratar a audição para chegar no zumbido. Hoje nós temos terapias dentro dos aparelhos, que é a terapia NOT, que são geradores de sons, mas quando a gente oferece amplificação, a gente vê vários resultados positivos. Você teve essa experiência, Sérgio? Quando você começou a usar o aparelho, você sentiu que seu zumbido acalmou? Na verdade, assim, meus ouvidos está aqui ainda, né? Quando eu tiro os aparelhos para dormir à noite, né? A gente se encontra, né? Se abraça de novo, vamos dormir junto. Mas Isso. depois que eu comecei a usar aparelho auditivo, eu praticamente durante o dia, a maior parte do dia, né? Ou seja, a maior parte do tempo quando eu estou usando aparelho auditivo, na verdade, a gente não se percebe, né? Eu não percebo ele, ele não me Sim. percebe, então a gente não se incomoda. Porque o aparelho auditivo, como eles amplificam os sons, né? Então praticamente mascara, né? Tipo assim, esconde o som do zumbido, né? Eu não sei, eu acredito que deve ter pessoas que os sons do zumbido sejam tão altos que mesmo com uma amplificação assim básica, pode ser que não resolva, tem que ser um outro método, não sei, né? Mas no meu caso, O que eu o aparelho vejo no auditivo resolveu. consultório nós temos o nosso lado auditivo, mas nós temos o nosso sistema das emoções. Então, se num determinado momento esse zumbido apareceu e o paciente ligou ele como que medo, que som é esse que está na minha cabeça, toda vez que ele aparece, esse mesmo comportamento o cérebro produz. Às vezes eu faço o exame, né, do zumbido, né, que é a cofenometria, e aí eu vejo a intensidade, ela não está tão alta, porém a percepção que o paciente tem é maior. Então tem muito a questão emocional também do zumbido. Então eu falo para os pacientes, fala para o seu zumbido que está tudo certo, que você já está ouvindo bem, e aí com o tempo a gente vai tirando essa questão emocional do zumbido. Mas ele tem cura, tem tratamento, né? Dá para viver sem ter esses comportamentos sobre ele. É importante que você está falando aí, né, que a gente tem que ter expectativas bem calibradas em relação a tudo que a gente faz na vida, né? E quando a gente fala de audição e de zumbido também, né? Quando a gente fala que tem tratamento, a gente sabe que é um tratamento que vai melhorar a nosso comportamento, né? Vai melhorar o zumbido.
Pode ser que não vai eliminar ele 100%, pode ser que um aparelho auditivo não vai resolver a audição da pessoa em 100%, mas ela vai melhorar a qualidade de Sim, vida da pessoa, porque vai ficar melhor do que estava, né? Eu acho que isso é o ponto importante que uma pessoa deve ter em mente, é. de equilibrar suas expectativas em relação a isso. Não vai ficar 100% como se nunca tivesse, em nenhuma das situações, quer seja no zumbido, quer seja na perda auditiva, né? Uhum, Se eu estiver falando besteira, sim. você me corrige. Mas Não, eu veja, acho isso. o importante é Eu que a pessoa acho faça que alguma coisa, né? isso, a gente já conversou em algumas vezes, né, Sérgio? É que tem muita propaganda, né? Muito novo ouvir, e realmente ela vai favorecer, porém a gente precisa colocar os pés no chão, né? Expectativa versus realidade. Que Isso assim que a eu tô gente dizendo. vai ter uma boa adaptação, né? É, essa questão da adaptação, ela é Mas. interessante, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade com a adaptação de aparelho auditivo, né? Você deve ter bem mais experiência que eu sobre isso daí, né? Mas no meu caso específico, eu me dei muito bem com os aparelhos auditivos desde a primeira vez que eu coloquei, né? Não tive assim Uhum. dificuldade, porque eu já ouvi pessoas dizerem que tem dor de cabeça durante dias seguidos, ficam com tontura em algumas situações, tal, né? E vai várias vezes para calibrar, para ajustar, né, o aparelho, fazer aquela calibração, tal. É, eu não tive. Eu realmente vou, quando eu troco de aparelho auditivo, eu vou, né? Eu encho o saco mesmo das fono, né? Eu vou porque eu sou meio Sim, chato sim. mesmo, né? Mas não porque eu não tô me acostumando, né? Assim, mas eu coloco o aparelho já. Eu tive um Com a única paciente, exceção, né? Sérgio. Eu tive um paciente muito engraçado, e ele está comigo ainda. E ele é músico. E ele chegava assim, Cíntia, verifica para mim a frequência de 2000. Porque eu acho que essa frequência, quando a gente coloca o aparelho, tem toda a parte de verificação de todas as frequências. Mas ele sabia exatamente qual era a frequência. Eu achava incrível. Eu falei, eu vou levar para estudo, porque é isso que a gente espera mesmo. Um paciente que traga, olha, não quero coisas boas também, claro, mas que traga os desafios. Olha, como foi aqui, como foi com o ruído, que É, assim a gente princi- tem dados. principalmente em relação ao ajuste da fala, né? Eu acho que pela sua experiência aí, não sei, mas a maior parte dos retornos, principalmente no começo, dos ajustes, deve ser de pessoas que estão dizendo que estão com dificuldade assim, de entender as pessoas, que tem algumas situações ainda sociais que são ainda desafiadoras para ela. Eu acho isso em grande parte porque a Uhum. pessoa vem com aquela expectativa, como a gente falou, né? Com aquela expectativa de que vai ouvir por trás das paredes, né? Vai colocar a orelha assim, entender tudo que o pessoal está falando, que os irmãozinhos estão tramando lá do outro lado Isso. do quarto, né? E também tem um lado do próprio cérebro É, mesmo, né? Tem essas duas questões aí, né? E a tem. gente vai, né? Pode falar. E até você falou dos familiares, é engraçado que alguns vão lá na esquina, né? Do outro lado, está me ouvindo? Porque eles acham que Tá me coloca o ouvindo aí? aparelho, vai ouvindo. Uma vez eu falei, mas eu É, não estou ouvindo, não, hein? de fato ouve, né? Mas não entende, né? A questão é essa. Os sons passam a ser perceptíveis, né? A gente consegue ouvir os carros, vamos conseguir Isso. ouvir sons assim que a gente não ouvia antes. Que são sons assim que tem a frequência. Então a frequência chega lá. Agora, a coisa que precisa do entendimento, ou seja, que precisa de um refinamento, uma acurácia do entendimento do que está sendo ouvido, isso vai ser o desafio. É, Né? No caso da fala, a fala não é questão de se você está ouvindo a pessoa. Você tem que entender, sim, porque a fala tem diferentes frequências. A pessoa pode ter voz aguda, pode ter voz grave, pode ter voz média. Uma exatamente. mesma pessoa pode falar, porque a nossa fala também não é estável. A pessoa tem a voz grave, mas eu posso fazer ela mais aguda, né? Posso fazer ela mais grave, uma mesma Sim, pessoa. Então, isso é um desafio para a audição da gente e para o aparelho, né? Porque a audição, né, ela tem as exatamente. estratégias dela, né? E aí que as medidas de verificação são muito importantes, muito, porque aí a gente tem certeza que o aparelho está oferecendo todos os sons para o paciente. Porque dependendo da programação, pode falhar alguns sons e realmente o paciente estar certo, que ele não está conseguindo entender porque o aparelho não está mandando a informação.
mas o processamento é o que caminha mesmo. É a reabilitação auditiva tem que ter treinamento também. Esse mapeamento que você estava falando ali é uma coisa bem pouco feita, né, Cintia? Bem pouco realizada nas clínicas, né? Para saber a audição É, real do paciente, né? Com o aparelho. infelizmente e segue uma programação de aparelho que não é validada no internacional da literatura, né? Então, é feita uma programação, na grande maioria, por uma regra proprietária, que é de cada empresa, mas que não tem estudos que comprovam essa programação. Então, a verificação padroniza. Então, vai me dizer exatamente porque já foi feito estudos em cima disso. Eu lembro Então, que ajuda desde a bastante. época que eu comecei, desde a época que eu comecei a usar aparelho auditivo, eu só fiz 3 vezes, né? Com uma marca que eu usei, que inclusive eu nem consegui ficar com ela, porque eu usei durante 10 meses o aparelho e não teve jeito, né? Foi bem difícil de adaptar com ele. Foi a única adaptação que realmente sofri bastante. E aí não foi por chatice minha, Sim, não. Eu perturbava a fono assim direto, né? Ia direto, eu tive que trocar de marca, porque não sim. realmente eu fiquei 8 meses, né? E assim, testei em várias situações, vários ambientes, a gente mudou, né, usou todas as configurações possíveis e imagináveis, Uhum. né, e eu pesquisei nos fóruns internacionais também, as pessoas, os usuários, né, descobri os outros recursos do aparelho, até falava assim, ó, vamos tentar esse recurso aqui, será que não é por causa disso e tal? Então dava até algumas pistas e depois de 10 meses não deu certo. Mesmo, então foi nessa ocasião que foi Sim, feito o mapeamento, né, com o mapeamento se mostrou realmente que tinha, assim, que eu estava com essa dificuldade, né? E aí depois eu sim. consegui usei um outro aparelho que não tinha nenhum problema, né? Não foi resolvido esse problema aí da questão. Eu tinha uma dificuldade de ouvir sons agudos, né? Com esse aparelho. Os sons agudos eram um desafio grande. Sim, As o altas eco, frequências, né? né? Justamente, Mas dava um isso eco. é uma fala muito legal, Sérgio, porque a gente tem que ver todas as tecnologias que nós temos no mercado, né? A gente tem várias marcas. Uma marca não é melhor que a outra. Eu acho que vale a pena o paciente conhecer e ver o que de repente, o que fica melhor para ele. Eu acho que essa escolha é muito interessante. O É, fonoaudiólogo junto com o paciente para escolher. no canal sempre perguntam, né? Pessoas assim, que marca que você acha, que você recomenda tal. Eu sempre falo, é bom você testar, né? Eu costumo testar 4, 5, né? Na verdade, eu testo todas as empresas que tem na minha cidade, certo? Eu faço uma pesquisa Uhum, prévia, isso. né, na internet, os aparelhos, os recursos, aí eu seleciono e já vou, né, na clínica com aquele aparelho em mente, né? Claro, mas se você não tem esses recursos todos, você chega lá na clínica, né, e pergunta, né, qual o modelo que vai mais adequado para sua perda. Claro, a fono vai saber, vai falar para você, né, Sim, e você usa, né. Hoje os aparelhos eles podem ser testados durante uma semana, 2 semanas, depende da marca, né, e você vai ver a adaptação. É claro que é um período muito curto, né, para a pessoa dizer assim, é, né, eu vou usar todos os recursos do aparelho, ou o aparelho vai se adaptar em mim com uma semana, né? Mas assim, dá para ter uma prévia. Quando você faz, por exemplo, uma comparação exato. com 3 ou 4 marcas, né, você vai perceber que tem diferenças, porque as marcas usam, as fabricantes usam tecnologia diferente para fazer o processamento dos sons, né, um Sim, som vai ficar mais natural para você. Interessante, por exemplo, que essa marca que eu utilizei, exatamente. que eu não me adaptei, né, que eu gostava muito, né, gostei muito de todos os recursos do aparelho, todos os aplicativos, mas o principal, que era o processamento do som, Sim, né, eu não me adaptei. Uma marca assim que outras pessoas já usaram assim, nossa, um som super natural, as frequências altas para mim, elas super amplificam muito bem, né? Justamente o ponto que eu tive dificuldade. Então sim, assim, a gente é individual, né? O comportamento, né? A nossa saúde, o nosso organismo, ele reage de diferentes maneiras para diferentes tecnologias. Por isso que é importante a pessoa fazer o teste, né? Não adquirir alguma coisa assim para tudo, né? exatamente. E aparelhos auditivos principalmente, né? Se tratando assim de investimento que a pessoa vai fazer, é importante, um investimento importante que a pessoa vai fazer. Então, ela fazer um Sim, teste com sim. 3, 4 antes de decidir por qual ficar. É só mesmo ressaltar é que geralmente o paciente, principalmente paciente com zumbido, que coloca em uma semana e fala, mas nossa, não mudou nada. É que é um processo, né? Então, imagina um cérebro que ficou 5, 10 anos sem ouvir. Ele vai ouvir o som,
porém compreensão, de repente, leva um tempo para se adaptar. Então, o paciente tem que estar muito bem orientado nisso, de que realmente é um processo e que ele vai Ah, precisar ter esse tempo para conseguir ver os resultados também. como tudo na vida, a gente precisa de um tempo, né? É que a gente é muito ansioso, já quer a resposta na hora, né? Isso, mas dá para ver sim, coloca aí vocês sentem que realmente. Eu tive uma paciente que falava assim: Cíntia, eu acordo sem passarinho. Coloco o aparelho, entra o passarinho. Então, são sons que vocês vão percebendo que volta para a vida. E quando É, esse som volta, significa que uma área do cérebro está respondendo. Então, a gente está ativando memória auditiva. Então, isso é muito importante para a gente manter sempre a qualidade do nosso cérebro. Porque se a é, gente deixa, priva, a gente começa a ter dificuldades de memória, de atenção. isso é muito relevante, E né? olha que É, sim, a gente fez eu- um roteiro, né, Sérgio? É que está tão gostoso a gente conversando. Qualquer coisa a gente saiu faz fora do live roteiro. número 2, mas está muito legal. A Tem gente falou dos aplicativos. Pode ir. uma pergunta que eu tô vendo aqui que a Denise está fazendo aqui sobre a voz, né? E eu lembrei que quando eu coloquei o aparelho pela primeira vez, né, eu levei um susto, porque minha voz pareceu muito mais grave do que eu era acostumado a ouvir, né? Eu ouvia minha voz como Sim. taquara rachada, né? Eu sei que ela é taquara rachada mesmo, né? Que o aparelho ele tá tentando me enganar, né? Ainda é taquara rachada, mas o aparelho ele me dá assim uma sensação de que eu tenho a voz mais grave, né? Do que eu realmente tenho. Então realmente muda, né? Quando a gente troca, quando a gente tira o aparelho, ou quando a gente troca também de aparelho, né? Quando a gente muda de programa, Sim, porque vai ter o foco nas frequências, o aparelho vai focar nas frequências, né? sim. Quando a fonoaudióloga vai trabalhar lá na configuração do aparelho, né? Baseado na audiometria do paciente, ele vai fazer essa configuração aí, né? Focando mais uma frequência que o paciente tem mais perda, né? A frequência grave, a frequência aguda. Então, isso influencia também na audição da nossa voz, né? Da nossa própria voz. Né? Assim, ô Sim, Cintia? sim. O que não pode é perder a característica, Sérgio. Então, hoje alguns aparelhos, eles têm um recurso justamente que é o MyVoice, que é para trabalhar com a voz do paciente. Mas tem os que realmente sentem muito. Mesmo com esse recurso, eles ficam mais, nossa, minha voz é assim. E aí a gente tem que mostrar as características da voz mesmo. É um trabalho de voz também, para conscientizar. Mas é questão É, também de semanas, né? Aí depois já vai se adaptando novamente. o cérebro da gente é interessante, né? Quando você está falando, você ouve a sua própria voz é de um jeito. Se você grava a sua voz e ouve a sua gravação, é totalmente Uhum, diferente. Mesmo com o aparelho, né? Isso aí não tem nada a ver com o aparelho. Uma pessoa com audição normal também vai ter essa experiência, né? Porque eu ouvi alguém falar uma vez que quando você está falando aqui, né, o som está saindo da sua boca, né? E aí ele se dirige para a orelha, ele faz essa curvatura aqui, né? E aí, quando você coloca uma gravação, você não tem sim, cobertura nenhuma, ele já está vindo da sua frente e indo direto para sua orelha. Então, esse lance aí da posição dos sons, ele pode influenciar na forma como a gente escuta a nossa própria voz também. Então, é interessante essa questão é, da voz. Eu gostei muito, né, quando usei o aparelho pela primeira vez, porque eu tinha um problema com a minha voz, né, eu não gostava muito dela. E quando eu coloquei assim, nossa, fiquei maravilhado. Bom, tá ótima a minha voz aqui. Eu achei ela bem grave, né? Assim, bem diferente, né? Eu fiquei todo pomposo, todo cheio. Foi muito bom. boa. Que legal, Sérgio. E aí a gente falou já, né, nós estávamos falando das tecnologias, a gente já falou que nós temos a conectividade direta agora, né? Você mostrou que o som sai direto no aparelho. Os aplicativos, né, Sérgio, que é muito interessante, embora eu vi num vídeo que você comentou que você esperaria mais dos aplicativos, né? É, Tirando um pouco a GN, que trabalha mais nessa linha mesmo da parte de
aplicativos? Como que você usa seus aplicativos hoje? Olha, antes dos aplicativos, eu quero falar sobre os recursos, né? Eu acho que Ah, sim. a gente está num nível tal de tecnologia que as fabricantes de aparelhos elas poderiam se inserir alguns recursos, né? Eu não vejo mais limitação Uhum, tecnológica para isso. Por exemplo, um recurso de gravação, né? Os aparelhos auditivos eles têm essa possibilidade de, né? Teriam essa possibilidade de fazer gravação. Igual alguns AirBuds têm, aqueles fones de ouvido que você coloca direto, né? Não tem fio nada, né? Os AirBuds que fala. sim, sim, Então, alguns sim. deles têm gravação, eles têm uma memória interna que eles gravam. Então, se você está conversando com alguém, ele está gravando ali, né, o que a pessoa está falando. Puxa, E eu acho que seria sim. interessante, apesar das limitações Uhum, legais que tem, da questão de gravar a pessoa sem a pessoa ter dado consentimento e tal, eu acho que tem esse aspecto legal que é o que deve pesar para a implementação desse software, desse recurso. Mas imagina só, eu chego no seu consultório, aí você fala assim, eu falo assim, olha, assim, eu tive um monte de problema essa semana, né? Teve uma situação que o aparelho começou a apitar desesperadamente, teve uma outra situação que movimentos muito grandes fizeram assim os sons ficar mudo, né? Ou como aconteceu comigo várias vezes assim, de eu usar um aparelho auditivo, que quando acontecia assim um som muito intenso, tipo um carro freando perto de mim, o aparelho desligava o som total, né? Não só aquele aparelho, não só aquele uhum, som que estava incomodando, sim. aquele som alto da freada do carro, mas se eu estivesse conversando com alguém, eu passava a não ouvir mais ela naquele momento, como se estivesse colocando 2 pedaços de algodão na orelha mesmo. Então, aí eu É. chego, se eu tivesse esse recurso de gravação, né, eu entregaria o aparelho para você, ou melhor que isso, né, você com o seu computador, né, sem eu tirar o aparelho, já entraria, é verdade, foi no dia tal, né, que você teve esse problema, a hora Sim, tal, tá anotando aqui no aparelho, né, aí você ouviu o som que você estava ouvindo aqui. Imagina só, né, a poxa, ferramenta que você teria, né, o recurso que você teria para poder ajustar o aparelho, né, baseado nesse feedback seria do muito próprio que o bacana. paciente está ouvindo ali, né? O que nós temos hoje mais ou menos é o remote care, né? Então, dependendo do ambiente em que o paciente está, é possível acionar a fonoaudióloga, mas a gente não teria o feedback, ele só ia mesmo passando as informações. Mas olha, isso é uma ótima, seria Eu não sei se interessante, Sérgio, muito tem, bom. eu não sei se tem alguns aparelhos auditivos que tem esse recurso, mas uma outra coisa que me enche muito o saco também, que eu fico pensando assim, por que não arruma um botãozinho, né? A pessoa que tem um botão de desligar tal, mas quando não tem essa função de desligar no próprio botão, eu poderia ter no aplicativo. Por exemplo, eu quero dar um off Uhum, no aparelho. Quero dar um reiniciar, igual eu faço com celular, como faço com computador. Não tem aquelas horas que o computador dá aquelas sim, travadas, né? sim, E a pessoa fala assim, o técnico fala assim, já reiniciou o seu aparelho? Técnico de companhia telefônica que falava muito isso, né? Já reiniciou o seu modem? sim, O aparelho aditivo precisa também disso daí, porque afinal de contas, essa questão de sim, reiniciar, ela tem a ver com capacitores, né? Falando de eletrônica agora, componentes eletrônicos. Os componentes eletrônicos, depois de um certo sim, tempo recebendo energia de funcionamento, eles precisam sim de zerar aquela energia que ele tem dentro deles para voltar a funcionar de novo, porque eles começam a dar alguns problemas mesmo, é normal. E esse zerar a energia é justamente o reiniciar, o reset, que a gente faz no computador quando ele está travando, que a gente faz no celular, e que deveria ter também para o aparelho aditivo, para que o a gente tem que usuário. pegar, tirar ele daqui, abrir a gavetinha de pilha, desligar. Por que eu não coloco um botãozinho lá no aplicativo do aparelho, dentro do smartphone, reiniciar o aparelho? Certo? Seria bem mais cômodo, né? Uma hora que eu não quero. No meu caso, por exemplo, eu tenho que tirar o óculos. A gente vai ficando muito moderno, a gente vai ficando frescurento, né? Trabalho tirar o óculos, né? Você puxar aqui, tirar o aparelho, abrir a gavetinha. Mas pode ter inconveniente, posso estar numa situação que isso fica incômodo para mim, né? Eu posso, na hora que eu tô tirando o aparelho, me atrapalhar, cair da mão, né? Eu tô na rua, cair dentro do bueiro. Eu sou trágico, né? Mas essas coisas, Sim, é. Os recarregáveis de agora fato. eles têm uma opção um pouco parecida, né, Sérgio? Os recarregáveis da linha Estelar, da Rexton, eles têm um botão, mas os pacientes não conseguem mexer tão bem nele. Eles falam que fica difícil, que eles não sabem quando liga, quando desliga. Então, poderia ser mais prático. Então, o que Poderia que ser mais. tá. Opa. Tô dando uma alimentação aqui, a gente falando Josimara de tecnologia. entrando. Silvana.
muito legal. Mas eu acho muito interessante essa sua fala de ideias, né? Eu acho que as empresas poderiam fazer uma reunião com os pacientes e pegar todas essas informações em todos os lugares, né? Porque eu sei que lá onde está a fábrica, eles fazem esse trabalho, mas seria bastante interessante para eles terem também essa de toda a localização, né? De todos os países em que os aparelhos estão sendo adaptados. Na verdade, Mas está me ouvindo? eu tô ouvindo. Eu tenho uma suposição, né, para isso daí. Eu acho que à medida que mais pessoas forem usando aparelhos auditivos, né, os feedbacks eles vão aumentar. O que acontece hoje? Sim, Hoje são vozes isoladas, né? Eu que falo aqui, uma outra pessoa que fala lá no Japão, outra pessoa que fala lá em São Paulo, né? Então, um gato exato. pingado, o outro que vão dando esses feedbacks. Então, a indústria, né, ela precisa de feedbacks massivos. Porque enquanto uma ou duas pessoas estão falando, né, isso aí é frescura, né, dele, né? Isso aí não é uma coisa tão importante. Ou às vezes tem aquele olhar assim de que é necessário, mas como não se tem a ideia de quantas pessoas realmente estão precisando disso aí, às vezes é um recurso caro para ser implementado, às vezes alguma coisa que precisa ter algumas barreiras legais, tal, como eu falei da questão da gravação, né, Sim, necessita de uma massividade, ou seja, de muita gente, né, solicitando para poder ganhar corpo e virar uma coisa real, né? É, mas os aparelhos auditivos eles têm muitas e muitas funções, né? Por exemplo, coisas que já existem hoje, né? Você falou da tradução, né? Da tradução automática. Isso daí, imagina só, você está conversando com uma pessoa, né? E em outra língua, ele está traduzindo direto para o seu aparelho auditivo, né? Que não deixa de ser um fone de ouvido numa situação dessa, o que a pessoa está falando sim. ali, né? Na língua dela, na língua nativa dela. Então, isso aí é uma coisa que a gente pensava, né, alguns anos atrás, nessa possibilidade de você essa possibilidade de você poder ter esse recurso, né, de tradução automática. Tô brigando aqui com o meu celular que ele não quer ficar em pé. Não, tá indo super bem. Tô buscando uma escora para ele aqui. Ainda, mas é de uns 10 anos para cá, muita coisa mudou, né, Sérgio? A tecnologia avançou bem. Eu acredito que ainda vai, nós estamos no auge ainda para avançar mais ainda. Mas nosso tempo está quase chegando, hein, Sérgio? Porque o Instagram chega a uma hora ele fecha. Então, Mas a ainda falando gente sobre as pode, tecnologias, no futuro, fazer a dois, né? Para a gente tem vários, a gente tem vários tópicos para falar. dá para falar Tem sobre tecnologia ainda ou não? dá, Eu eu acho que gosto a desse gente assunto. tem uns 10 minutinhos, hein? Uns 8 minutos. Mas pode, Então, continua. a gente já falou do streaming de áudio, né? Streaming de áudio direto. Isso. Primeiramente, por exemplo, eu estou usando um iPhone aqui, né? Uhum. Os aparelhos auditivos eles começaram com a tecnologia de streaming de áudio direto, ou seja, transmitir o áudio do aparelho do celular direto para o aparelho auditivo, áudio de música, áudio de audiobooks, áudios do WhatsApp, direto para o aparelho auditivo, em 2016, aproximadamente 2015, eu acho que foi a primeira fabricante, né, que lançou em 2015 um aparelho auditivo que tinha uma tecnologia chamada Made for iPhone, né, fabricado para iPhone. Um protocolo de transmissão Uhum. Bluetooth, né? Onde esse Bluetooth de baixa energia, ou seja, era um Bluetooth específico para aparelhos auditivos, que fazia com que o aparelho auditivo se conectasse com um smartphone, gastando pouquíssima energia, menos energia do que os fones de ouvido sem fio. Porque um fone de ouvido sem fio, né, se você carrega ele, né, 4 ou 5 horas depois ele está descarregado já. Você precisa carregar novamente. Os AirBuds, né, esses fone de ouvido Uhum. sem fio que a gente tem, ele precisa de uma carga assim, com mais frequência. E os aparelhos auditivos fazendo streaming de áudio direto, né, você consegue fazer durante várias horas, né? Com uma carga de fio, porque ele tem uma Sim. otimização para economizar a energia, né? Ele é otimizado para isso. E do ano passado para cá, a gente ganhou também essa conectividade com os aparelhos Android, né? Porque a Google fez parcerias com algumas fabricantes de aparelhos auditivos, né? E desenvolveu um protocolo específico do Bluetooth também para fazer essas Uhum. transmissões, né?
Concomitantemente a isso, outras marcas também de aparelho auditivo desenvolveram seus próprios protocolos, né? A parte do Google. E aí a gente tem hoje vários aparelhos auditivos que também fazem conexão direta com smartphones Android. A pessoa que tem um Samsung, né? Sim. Que tem um Motorola, que tem um Uhum. Xiaomi, né? Então tem um aparelho desses aqui, não é iPhone, consegue também, dependendo do aparelho auditivo que tem essa tecnologia, consegue ouvir suas músicas direto no aparelho. Não, isso aqui é outro mundo. Sim. Né? Isso aqui para mim é outro mundo, Sim. ouvir E essas coisas direto nos facilidade, ouvidos. né, Sérgio? Eu vejo que os meus pacientes, antes, eles tinham uma fadiga muito maior. Chegava num determinado período, eles se cansavam muito. E agora, com a conectividade direta, é muito mais É tranquilo. outro mundo, Eles né? É outra conseguem coisa. Você se acostuma com isso aqui? videoconferência, né? Aí não quer Nossa, você se mais. acostuma com isso? Não. Olha, isso aqui é tão prático. Por exemplo, É, se eu tô conversando com você aqui agora, se eu tivesse com essa sala aqui cheia de pessoas, né, eu entrava aqui no aplicativo do aparelho auditivo, diminuía o som ambiente, né, e continuava conversando só com você aqui. O som ambiente ficava. Diminuía não, posso deixar sim, mudo o som ambiente. Eu não estou ouvindo nada. A pessoa pode estar gritando aqui, me chamando, né? sim, E eu não vou estar ouvindo ela. Né? Isso na rua também. O que acontece, né? Quando eu estou andando assim pela rua, às vezes eu vou do trabalho para o mercado, né? De casa para o mercado, né? E vou a pé. Né? Eu coloco o som ambiente no zero, no mudo, né? E vou ouvindo meus audiobooks, que aí o som de carro, daquelas motocas, sim, né? Das motos passando, não vai me perturbar. Então diminui, ajuda. essa é um recurso assim imprescindível. Sem contar com os sensores que existe hoje, né? Hoje existem sensores de batimento cardíaco, aparelhos auditivos que têm sensores de batimento cardíaco, que tem sensor de queda, Sim, né? Principalmente pessoas idosas, sim, né? Que a aparelho auditivo geralmente vem com também algum problema de equilíbrio, né? Então o aparelho auditivo, quando a sim, pessoa cai, ele notifica, né? Alguém que aquela pessoa caiu, né? Que ela teve queda. Imagine, né? São inúmeros recursos que trazem hoje, né? Que melhora a qualidade de vida das pessoas, né? exatamente. E dos aplicativos, de você dizer para o para o seu aparelho em que ambiente que você está também, ele trabalha de acordo com o ambiente em que você quer que ele trabalhe, isso é bem interessante, os pacientes gostam bastante. E Programa de música, então você vê que a qualidade fica bem interessante para o paciente. Cintia, eu lembrei também daqui da questão das baterias recarregáveis, né? Que é uma tendência nos aparelhos Isso, auditivos, aí, desde acho que 2016, que foi a primeira fabricante de aparelho auditivo que trouxe a bateria de lítio sim, recarregável. A bateria de lítio, elas já são utilizadas há algum tempo por os smartphones, né? Eu lembro que o iPhone 3, né, foi o primeiro 3G, primeiro iPhone, né? E o sim, Samsung, o Galaxy S, uma coisa, acho que foi o primeiro que foi lançado, ele já tinha bateria de lítio. Né, o lítio ele tem uma característica especial, né? Só que aí os smartphones, eles trouxeram, sim, os aparelhos auditivos trouxeram para dentro da tecnologia deles também essa tecnologia do lítio. E só uma curiosidade, né? O lítio, ele é um elemento químico, né? Não sei se vocês lembram da tabela periódica lá na química, tal, muita gente tinha pavor e horror, né? sim, E não dormia por causa daquilo. Mas ele é o terceiro elemento químico lá. E no universo todo, o lítio ele é o único elemento químico que está diminuindo, né? Enquanto o ferro, né, hidrogênio sempre está aumentando, porque as estrelas produzem sim. muito hidrogênio, né? O lítio está diminuindo, as estrelas consomem lítio, né? Está diminuindo a quantidade dele no universo, né? E paradoxalmente, né, a gente começou agora a usar o lítio, né? É claro, né? Isso aí não tem nada a ver, assim, porque a quantidade de lítio que existe na Terra é muito grande, né? Vai dar para usar por muitos e muitos anos ainda. Sim, E ele mas tem uma característica facilita. muito boa que é não ter aquele efeito memória, né? Porque a gente tinha aquele negócio lá, não pode deixar carregando, né? Durante muito tempo, depois do 100% lá, Sim, vai viciar a bateria, né? O lítio não tem esse problema, não vicia a bateria, né? Ele tem e uma capacidade muito grande desumidifica, de guardar né, energia. Sérgio? E além de carregar, ele ainda desumidifica, que é muito legal também, né? Ele cuida do aparelho durante a noite. Isso e que é um grande problema, né, Cintia? A questão da umidade do aparelho, né? Às vezes o aparelho da gente desliga sem querer, assim, como já aconteceu muitas vezes comigo, e a gente não sabe, meu aparelho desligou do nada e reiniciou do nada. Desliga e liga sem querer, assim. E isso aí às vezes está relacionado com a umidade. Às vezes o dia está muito úmido, a umidade relativa do ar está lá em Uhum, 70, 80, 90%, ou às vezes a pessoa fez aquele exercício físico usando o aparelho, soou bastante. Então, é uma estratégia que o exatamente. aparelho auditivo usa, os circuitos usam de desligar,
né, para poder recuperar alguma coisa ali e ligar novamente, né? Por isso que é importante a questão conservar o aparelho longe da umidade, né? Porque os aparelhos auditivos hoje têm, né, uma tecnologia de umidade aí, mas isso aí vai ficar para uma Sim, outra sim. live, porque se a gente for falar sobre Olha, IP68, Sérgio, IP69, eu ia falar isso, ó. A gente vai ter que fazer a dois, porque ainda faltou a gente falar da medicação, da FX32, da pesquisa que saiu de coronavírus, né, sobre perda auditiva. Porém, nosso tempo já está nós temos 2 minutos. Eu acho que a gente poderia fazer uma a dois, né? A gente se organizaria. O que que você acha? Vamos nos vai ficar para a organizar próxima, e a né? gente faz a próxima? Pode ser? É, se o pessoal topar aí, estamos à disposição, né? Olha, ele está falando que está finalizando. Sérgio, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Foi um papo muito gostoso. Eu acho que a gente conseguiu juntar duas informações importantes. E a gente faz a dois para falar, então, mais um pouquinho de conectividade, toda essa parte da tecnologia, da medicação e da pesquisa que saiu sobre coronavírus. O Ótimo. que você acha? Vamos Pode falar. ser? E com certeza tem muito assunto ainda, né? É, vai ter muita coisa para falar. Tem muito. Mas essa live vai ficar gravada, tá? Pessoal que perdeu alguma informação, nós vamos tentar agora colocar legenda na gravação, que eu acho que vai ficar bem melhor. Tá Isso, bom, Sérgio? isso. Tudo bem, muito obrigado, Cíntia, pelo convite. Um abraço, a gente fala daqui a pouco. Um Até abraço, mais. até Tchau, mais, tchau. tchau.